Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos em nome de Jesus. Nós vamos convidar o Renato Bertoldi para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece inicial. Irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos benevolentes, caridosos, amorosos, que sigamos os ensinamentos deixados por Cristo, que cuidemos de nossos irmãos, que cuidemos de nós, que nos aprimoremos a cada dia, que busquemos ser felizes. Mas, quando usamos a frase, que seja feita a vontade de Deus, geralmente são em momentos de dores e de tristeza, num conformismo muitas vezes falso. Lembremos sempre de que Deus não quer a dor, não quer a tristeza. Não voltemos a acreditar em um pai vingativo que se alegra com o desespero dos filhos nos momentos difíceis. Este não é Deus. As nossas dificuldades são geradas por nossas imprevidências, que, mais uma vez repito, não são da vontade de Deus. Que são do nosso mal viver, de nossas condutas erradas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Tudo em nossas vidas são reflexos de nossos atos. Lembrem-se sempre, Deus quer seus filhos juntos a Ele, felizes e realizados. Então, que seja feita a vontade de Deus. Que o seu amor fale alto em nossos corações. Que nós possamos expandir a luz que Ele colocou em nosso peito. Que nós possamos iluminar almas. Que nós possamos esclarecer mentes. Esta é a vontade de Deus. Que assim seja. Após essa linda mensagem, vamos elevar nosso pensamento ao alto, fechar nossos olhos, nos concentrarmos. Pedimos ao amado Mestre Jesus e aos espíritos amigos que nos assistem nessa casa, possa iluminar nossos palestrantes da noite, que nós também possamos ser iluminados para receber as mensagens da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. E que possamos, amado Mestre Jesus, ser instrumento de Tua luz e de Teu amor, para espalharmos paz e compreensão aonde for. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a nossa casa está em festa, né? Nós estamos recebendo 2 palestrantes aqui que eu acho que é muito do agrado de todos. Que é o seu Joaquim Veloso e o Wellington. Por favor, vamos ao lugar de vocês. Boa noite. Todo mundo bem? Está todo mundo alegre, né? Eu tenho pensado muito quanto à alegria e à tristeza. As almas gravitando o espaço quase que da loucura. Uns que se envolvem de maneira desastrosa nos caminhos do vício, outros da inércia, que param e dizem assim: não vou mais caminhar, não vou mais prosseguir. E vem aqueles outros que dizem também de si para consigo mesmo: eu não quero mais viver.
e numa ilusão tão poderosa, uma ilusão tão forte, se precipitam pelo abismo do suicídio. Mas nós não viemos aqui para falar de morte nem de suicídio. Nós viemos aqui para falar da alegria de viver. E por isso eu peço a vocês, pelo menos por agora, não sintam tristeza. Busquem a alegria que lhes for possível. Na recordação, por exemplo, alguém que tem um netinho ou uma netinha, que bom recordar do netinho, da netinha. Alguém que tem um filho que está distante. Lembre dele quando ele era criança. Alguém que cultiva um jardim. Que plantou um galinho e que de repente viu crescer espinhos em abundância, mas flores cheias de ternura e de encanto. Porque a natureza nos oferece o melhor caminho para alcançarmos Deus. E o que nos falta é exatamente alcançar Deus. Se transformar em Deus? Não. Mas entendê-lo profundamente para se satisfazer com aquilo que Ele nos oferece. E sempre temos recordado e repetido nas nossas falas, tudo o que nos acontece é para que nós aprendamos a viver bem. Ou seja, a manifestação da educação espiritual que deve reinar nas nossas almas inicia-se e finda-se pelos nossos hábitos. Porque a educação é exatamente o resumo ou o acúmulo dos nossos próprios atos. E haveremos de perguntar: que faço eu com a minha vida? Que tenho feito eu dos meus dias? E se eu lhe perguntar quantos anos você tem, não para as mulheres, mas para os homens, porque as mulheres não gostam de dizer a idade que tem. Essa aqui, de vez em quando, fala para mim que tem só 25 anos. Vai fazer 26. Que beleza, né? Mas não é só as mulheres, não, porque o Wellington também, sabe, gente? Vocês conhecem o Wellington, né? Eu vou contar uma coisa para vocês dele. Posso? Posso contar, Wellington? Pode. Nós fomos fazer uma live e o nosso convidado era o Orson Peter Carrara, que é lá de Matão. E justamente no momento em que ele entrou na sala, o Rafinha, que vocês já devem conhecer, que é o filhinho dele, que está com 3 anos de idade, correu e pulou no colo dele. E o Orson desprevenidamente falou uma poesia com 2 palavras. Você é o vovô dele? Vocês só riram, vocês são maus. Porque ele quase chorou. Certo? Então é essa alegria e essa condição de vida que nós temos que propor. Sorrir diante das coisas mais simples possíveis. Mas, muitas vezes nos calarmos diante dessa natureza, numa reflexão que nos traga a ideia da existência de um autor, que é Deus, que é o nosso Pai, que criou essa criatura linda e que criou essa coisa. Porque o mundo é assim, é espinho e é rosas, não é? Mas veja, eu fiquei no meio dos 2, como é que faz? Né? Aí que está a dificuldade de raciocinar. Mas que bom! Alguém disse para mim e para o Wellington: olha, é tão bom falar de Jesus com alegria e com a simplicidade que vocês falam. Aí o Wellington disse assim para mim:
Eu não tenho outro meio de falar, eu disse também não tenho, eu não sou culto, eu não sei muitas coisas. Mas é tão bom. E aí a gente busca o nosso querido Emmanuel no livro de respostas. Alguém conhece o livro de respostas? Vocês estão lendo pouco, viu, gente? Esse rapaz que fez a prece aqui, aquele cabeça, como é que ele chama? Renato. Puxa vida, a hora que você chegou aqui, eu olhei para você e olhei para o Elton, eu falei, nossa, né? É o herói da novela e o bandido. Galã, rapaz ali é galã. Né? Nós dois podemos tirar foto juntos. Que beleza. Quando eu cheguei aqui, Wellington, o pessoal estava cantando. Você ainda estava também. Se você ver, aquela menina lá, ó, tá vendo? Está sentado com aquele rapaz lá de óculos. Tá vendo? A Bela e a Fera. Beleza. Mas que coisa linda que ela é, não é? Como é que você chama, hein? Clara? Você é muito bonita. Essa é uma das vantagens de ficar idoso. Você pode chegar para a mulher dos outros e falar, você é bonita, que ele nem importa. Não é assim? É a vida, é a vida. Força do hábito. Gente, nós temos cada costume nas nossas vidas que nós precisamos prestar atenção. Um deles é falar mal da vida dos outros. É igual você acabou de fazer da minha, né? Não, eu não falei mal de você, eu falei a verdade. Gente, nós temos alguns hábitos, por exemplo, ficar nervoso, não é? Falar palavrão, ver reportagens infelizes. Nós temos o hábito do egoísmo. E o Emmanuel diz assim para nós, Força do Hábito, livro de resposta. Esse livro, gente, as mensagens são todas curtinhas. Todas curtinhas. Quem tem preguiça de ler mensagem grande, é o livro ideal. É o capítulo de número 11, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando possível, procura acostumar-te no bem. Quando possível, procura acostumar-te no bem. Criar o hábito da bondade em nós, em todos os momentos que estivermos vivendo. Momentos alegres, momentos tristes, momentos de aflição. Ser bom. Ser bom não tem hora, é em todos os instantes. Pensa e fala no bem. Pensa, pensou? Fala no bem. O que é que você tem de bem para falar? O que é que você pode comentar de coisa boa? Ah, não, o mundo é só tristeza. Ainda um acidente violento aqui perto de Uberlândia, uma carreta que se solta de um carro e que decepa a cabeça de uma criança. Mas como falar no bem? Porque nós aprendemos com Emmanuel, aprendemos com a doutrina espírita, que nós estamos diante de quê? No livro Indulgência, no capítulo de número 9, nós temos a informação de que nós sempre recebemos o produto daquilo que tenhamos feito. Sabe, hoje, por que é que você vive aqui em Uberlândia? Sabe por que é que você hoje frequenta uma casa espírita? Sabe por que hoje você tem o seu lar, tem a sua família, tem as pessoas que convivem com você? Porque você precisa delas. Porque você precisa de Uberlândia, porque você precisa do semeador, porque você precisa chorar, porque você precisa passar por dificuldades e muitas vezes ter um filho que está caminhando pela droga, ou ter alguém da sua família que já pensa no suicídio, ou que já nasceu estrambelhada, sem condição nenhuma de vida. É o melhor para você. Aprenda isso. E fale no bem diante das dificuldades da guerra, por exemplo. Nós vimos há pouco no Congo
Fraternidade Sem Fronteira trabalhando de uma forma, eu diria que quase com desespero, por falta de tempo, porque os rebeldes chegavam e iam avançar sobre um abrigo de 376 criaturas. E elas precisavam ser retiradas dali. E a gente para e reclama. Reclama dos rebeldes. Deseja mal para os rebeldes, deseja morte para os rebeldes. Quando nós deveríamos desejar vida plena para todas as criaturas, e principalmente para aqueles agressores, porque, segundo Jesus, são os enfermos que precisam de médico. São eles que estão necessitados de amor, porque o remédio para a humanidade hoje é exatamente o amor. Tem tanto recurso médico por aí, sabe? Tanto remédio valoroso para a recuperação do nosso estado físico e muitas vezes até mental. Mas não existe outro remédio a não ser o amor ditado por Jesus para que nós possamos nos equilibrar. E o amor entende que os rebeldes são, antes que mais nada, ignorantes. E a ignorância precisa ser decepada. E ela só pode ser decepada com o amor. O amor que traz a sabedoria. Porque o amor não cria problema. O amor é indulgente, o amor espera. O amor é eterno. O amor é eterno, porque vem de Deus e Deus é infinitamente bom e maravilhoso. E nos concedeu essa oportunidade de nós mesmos construirmos com os nossos passos na direção de quê? Na direção do infinito. Marchar, marchar, caminhar, caminhar, amando e levando conosco quem nos for possível, para que aqueles que pareciam estar na retaguarda fugiu aqui, celular. Um dia, compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Vamos cultivar o bem? Vamos cultivar o amor? Vamos cantar mais? Cantarolar baixinho lá na nossa casa. Músicas de Roberto Carlos. Mas olha, por favor, não cante não. Gente, se vocês veem que desastre quando ele canta. É verdade. É verdade. Como disse um amigo meu, você só fala mal do Hélito? Não, não falo só mal dele, não. Hoje nós já conversamos 5 vezes pelo telefone. A última vez que ele mandou uma mensagem para mim, eu estava a caminho daqui. E abri a mensagem, sabe o que ele falou para mim? Quincas, vocês já estão para chegar em Uberlândia? Eu falei, Wellington, quase. Ele falou, olha, não passem pela Rondon, porque vai dar um temporal. Ele é mentiroso, não deu nada. Tem que... Quando eu estava na cidade de Frutal, agora à tarde. E aí cheguei em tempo... Aliás, boa noite, gente. Me perdoem. Eu acho que eu fiquei muito emocionado. Não deveria me surpreender com o Quincas, dado ao tempo que nós laboramos juntos. Mas cada vez que eu estou na presença do Quincas, ainda me surpreendo. E cheguei aqui, eu estava no Prata, aí realmente o céu lá ficou veloso. Como é que é? Veloso. O céu. Tá vendo? Vocês sabem o nome dele, Quincas Veloso, né? Aí, foi aí que eu passei a mensagem. Falei, Quincas, olha, eu estou avistando daqui, o lado de Uberlândia parece que vai chover muito. Então, se estiver chovendo, não tomem a Rondon, porque é arriscado, né? Mas quando eu cheguei aqui na porta, eu avistei esse tanto de carro parado, eu pensei assim, eles estão sabendo que eu vinha. É.
Mas aí, quando eu cheguei aqui, e principalmente quando eu comecei a ouvir o Quincas, eu entendi que é por conta, não do Quincas, mas da sensibilidade e da mensagem que o Quincas se faz portador. E eu vou procurar ficar em silêncio, porque poucas vezes eu vi você tão inspirado quanto eu estou vendo hoje. E nós precisamos de aproveitar. Mas antes de passar a palavra para o Quincas, eu quero deixar uma reflexão. Depois eu volto para contar uma história. Hoje é a 8ª segunda-feira do ano. Não precisem levantar a mão. Mas se a gente perguntasse, quem veio ao centro 8 vezes esse ano, nas 8 segundas-feiras? Provavelmente muitos de nós viemos. No ano passado nós tivemos 52 semanas. Se a gente perguntar quem conseguiu vir todas as segundas, ou a maioria delas, muito provavelmente vários de nós vamos levantar a mão. E a gente pensa assim, e que importância tem isso? Tem alguma importância. A gente revê amigos, a gente abraça, a gente despende um tempo para ouvir mensagens construtivas, para ouvir o Evangelho de Jesus. Mas isoladamente isso tem pouca importância. Isoladamente. Isso, independente da quantidade de vezes que nós viemos à casa espírita, só vai atingir a sua culminância se nós entendermos que o propósito de virmos aqui é esse que o Quincas falou, aprendermos a viver melhor. O Alfredo Júlio, um espírito muito amigo, nos diz que o bem praticado no templo religioso, esse não conta, é treino. Para a gente vivenciar no lar, no dia a dia, junto com essas pessoas que o Quincas disse, que às vezes exigem um pouco mais de nós, mas tem neles a medida, ou tem eles a medida da nossa necessidade de convivência. Né, Quincas? Você pode falar, ficar mais tempo falando, né? Gente, nós temos vários costumes normais, não é? Horário para almoçar, horário para jantar, horário para dormir, não é? Tudo esquematizado, tudo na horinha certa, horário para ver a novela da Globo, horário para ver o Corinthians jogar, tudo tem um horário para nós, horário de vir ao centro, só que nós fazemos do outro tempo que nós temos um uso que não é bom. O uso que não é bom. Por que nós vivemos em dificuldades? Quando eu falo viver em dificuldade, não é ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, não. É dificuldade com relacionamento. Porque a maior dificuldade que nós temos é de convivência. Pode observar. É a convivência com o cônjuge, é a convivência com o pai, com a mãe, é a convivência com os irmãos, é a convivência com os colegas de serviço, onde nós temos as dificuldades reais, é com os outros, é com o próximo que nós temos isso. Por quê? Porque nós não somos educados. E o nosso querido Allan Kardec, num comentário da pergunta 854, ele diz que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos morais. Porque muitas vezes você tem uma educação, uma polidez que você aprendeu a falar diversos idiomas, você tem uma educação que entende de astronomia, você tem uma educação de culinária, de artes, não é assim? Todos nós temos alguma coisa.
Mas e a educação moral? Como é que fica? Está lembrado daquela mensagem, como é que chama, que eu te falei, que está no livro Agenda Cristã? Você não lembra? Não, da mensagem não, Quincas. Agenda Cristã, deixa eu ver se eu lembro. Não estrague o seu dia. Não estrague o seu dia. Não estrague 6 dias. Procurem no Agenda Cristã esse Não Estrague Seu Dia. E nós lembramos de um amigo que participou de uma live conosco, comigo e o Wellington, que é o Dr. Roberto Júnior. E ele usou uma expressão, conta para esse pessoal a expressão que ele falou, que nós, por R$2, como é que é? Nós vendemos a nossa paz por muito pouco. E ele deu exemplos. Ele disse assim, vou exemplificar. Às vezes o pai chega do trabalho e se senta na poltrona a fim de ler um jornal ou ouvir um noticiário. Um filho passa e ele fala assim, passa para lá, menino, me dá sossego. Vendeu a paz por muito pouco. E ele vai dando exemplos, como nós temos o hábito de entregar a nossa paz por muito pouco, né, Quincas? Muito pouco. Aliás, por nada, né? Nós desequilibramos a nossa vida por coisinhas mais corriqueiras do mundo. Eu me lembro de alguém, uma senhora, já vivenciando os 58 anos de idade, que fazia um relato. Ela se considerava uma besta. Uma besta. E sabe por quê? Porque quando ela estava com 26 anos, ela disse alguma coisa e o marido ficou irritado e lhe disse, você é uma besta. Gente, incorporemos na nossa vida o presente. Deixemos de lado o passado. Mesmo porque o passado passou, é passado. Correto? Se for aquele passado de glória que não existe mais, é igual a pessoa que teve fama e perdeu a fama, entra em depressão. Bobagem. Há um momento de ter a fama e há um momento de se acalmar. Há um momento da vitória e não existe um momento, não deve existir um momento da derrota. A derrota é quando você a força. Veja, o espetáculo da vida está no dístico amar. Quer ver? Vamos pensar. O que é que Jesus ensina para nós quando ele fala para o doutor da lei? Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que beleza, né? Nós todos já sabemos de cor, mas não praticamos. O grande problema nosso é porque nós não pegamos esse hábito de amar o próximo como a nós mesmos. Mas de repente eu descubro que não me amo. Sabe por quê que eu descubro que não me amo? Porque eu vivo irritado, porque eu vivo falando mal dos outros. Faz bem para mim isso? Não. A convivência com o bem faz o quê? Bem para mim. Mas a convivência das coisas ruins faz o quê para mim? Me traz dificuldades. Então, nós vamos adquirir bons hábitos. Aonde? Aqui no centro? Ele já disse o que o seu Alfredo nos ensinou. Aqui é treino. Porque aqui vocês são todos bonzinhos. Ou nós todos somos bonzinhos aqui. Você entra sorrindo e sai sorrindo aqui do centro, né? Não é assim? Aqui você cumprimenta todo mundo com alegria. Dia desses, eu encontrei com um amigo que frequenta a nossa casa espírita, o Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, que essa menina aqui já foi lá falar muitas vezes, e o povo fica pedindo para ela voltar. Então, veja bem, eu o encontrei na rua, parei e o cumprimentei. Sabe o que ele disse para mim? Você é o primeiro espírita que me cumprimenta na rua. E eu fiquei pensativo. Os outros passam. Ele usou aquele termo muito comum, e nem embana o rabo. Que coisa triste, né? Criou um animal na sua frente, porque quem
tem um rabo, vocês já sabem o que é. Veja bem, o que nós temos que criar? Simpatia, gente. E aí vem o nosso querido André Luiz, no Sinal Verde, e diz para nós que uma das regras de felicidade aqui na Terra é você chegar e todo mundo ficar feliz. Que coisa boa, né? Você chega e todo mundo sorri. Você já pensou você chegar lá na sua casa, seus filhos, seu esposo, seu pai, sua mãe, sorrir de alegria porque você chegou? Diferente do Wellington, né? Sabe quando que a família dele sorri? Quando ele sai. Eu peguei o Wellington hoje é só para exemplificar, viu, gente? Mas ele não é assim, não. Porque o Wellington, eu vou contar uma coisa para vocês do Wellington. Há poucos dias, ele estava me narrando um fato. Ele estava numa viagem para Ribeirão Preto, na companhia do seu filho Vitor Hugo, que é um rapaz muito bonito, está com 18 anos. Puxou o pai. Hã? Puxou o pai. Puxou o pai, gente. Puxou o pai. Beleza. E os dois, viajando, ele viu um andarilho catando latinhas. Tá? Aí como é que chama a rodovia? Na BR, na Anhanguera. Anhanguera. Ele ali dirigindo, falou para o filho, vamos levar aquele cidadão? Aí, vamos, pai. Parou e convidou o cidadão para entrar. Para onde o senhor está indo? Eu estou indo até São Paulo. Olha, eu estou indo até Ribeirão, dá uma melhorada aí para vocês. O rapaz disse, não posso. Ah, por que você não pode? Está vendo aquele outro lado, na outra pista? Pois é, aquele é meu companheiro de viagem, e ele vai catando latinha de lá e eu daqui. Eu tenho que ser fiel à amizade que nós temos. É um bom hábito. Ser fiel, ser companheiro um dos outros. Ainda que ele traga algum prejuízo, é preciso você estabelecer um fator de auxílio às pessoas que estão ao seu derredor. Independente de consanguinidade, independente de raça, independente de religião, independente de time de futebol, se é ou não é Bolsonaro ou Lula, larga isso, deixa isso para lá, isso é outra coisa. Viva a sua vida para servir. Sabe para que você nasceu? Você sabe para que você nasceu? Sei. Então me conta. Para aprender. Com a finalidade de amar. Disse a vocês que contariam a história. Ouvindo Quincas, a gente vai mudar essa história. Vocês vão entender a razão. Nós estamos falando de hábitos e da necessidade de cultivarmos bons hábitos. A minha esposa Otávia engravidou-se na pandemia. E por conta justamente da pandemia, os hospitais e consultórios limitaram a presença do paciente sem acompanhantes. Claro, quando possível. E, à época, ela ainda residia em Tupaciguara. Tupaciguara, à época, não tinha hospital nem maternidade. Então, ela fez o pré-natal dela todo aqui em Uberlândia e deu à luz também no Santa Marta. No dia 21 de 12 de 21, nasceu o Rafinha. Acontece que, lá no início da gestação, eu a levei em todas as consultas, eu consegui. Todas as consultas de pré-natal, eu consegui acompanhá-la. Mas lá no início, não me recordo, possivelmente 5º mês, 4º mês de gestação, ela começou a ganhar peso acima do ideal. E numa das consultas mensais, a sua médica obstetra diz o seguinte: olha, você está ganhando muito peso. Você precisa de criar outros hábitos. Se você continuar assim, nós vamos ter problema no seu parto. Quem vem com você? E a Otávia respondeu, meu marido. E cadê ele?
Está lá no carro, ele não pode entrar. Pois o mês que vem, você peça para que ele entre, pois eu vou conversar com ele para que ele me ajude a controlar o seu ganho de peso. Mês que vem, eu entro no consultório com a Otávia. E assim que nós entramos, a doutora já fez um inquérito. Você seguiu as minhas orientações? Não, doutora, eu não consegui. E essa doutora ficou brava com a Otávia e falou algumas coisas para a Otávia. Quando ela terminou de falar, antes que a pesasse, inclusive, quando ela terminou de falar, e o senhor? O que o senhor acha disso que eu estou dizendo a ela? Olha, doutor, eu conheço a minha esposa, ela é disciplinada. Para que ela não tenha seguido as suas recomendações, deve ter tido um motivo qualquer. E eu acho, doutora, que tem outras formas da senhora alcançar esse objetivo. Doutora, a senhora quer saber? Eu estou achando a senhora é grossa mesmo. Mas isso não foi o pior, não. O pior é eu sair e ligar para o Quincas, da porta do consultório. E eu já sabia, porque a gente sempre sabe eu sei onde o Quincas, conheço a rotina dele, ele conhece a minha. Saí de lá, liguei para o Quincas. O Quincas me avisou que a Otávia ia se engravidar. O Quincas me avisou qual espírito reencarnaria. Tudo antes de tudo ser constatado. Então saí de lá e ligo para ele. Contei essa mesma história que eu estou contando para vocês. Olhem o que eu ouvi. Meu filho, como é duro largar o orgulho. Tudo que você falou para a médica é por conta de orgulho. Estou pensando aqui, meu filho, como o Rafinha deve estar se sentindo de você tratar dessa forma a médica da mamãe dele. Meu filho, faz o seguinte, mês que vem você volta com a Otávia no consultório e leva um presentinho para a doutora, leva uma latinha de manteiga cabeça de touro para ela. Ordem dada, ordem cumprida. Agora, está acontecendo uma coisa, porque eu sou um grande cliente da manteiga cabeça de touro, tanto para consumo quanto para presentear os meus clientes. Agora, quando as pessoas da minha convivência, ou pessoas que conhecem essa história, me vê saindo da fábrica com a caixinha, os potinhos de manteiga, quem se ofendeu dessa vez? Vocês já viram que quando a gente é precipitado, a gente realmente comete falhas? Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos realmente. E nós achamos que nós somos donos da verdade. Ainda está arraigado em nós o hábito da represália. Não é como eu quero, está errado. É igual você chegar para uma pessoa e perguntar para ela, qual a sua religião? E ela disser que é de outra religião, que não é espírita. E você acha então que está errado. Não está errado. Cada um está no lugar que precisa estar. Vamos ser. Tudo deve acontecer para que nós nos tornemos melhores. Eu disse da última vez que aqui estive e vou repetir. Meus irmãos, minhas irmãs, quanta dor espalhada pela terra em virtude da dependência química, do alcoolismo, de alguém que de repente diz assim, não, eu não quero largar de beber, não, eu não quero largar da droga. Tá? É um direito dela. E enquanto ela não vivenciar a experiência plenamente e sentir que está na sarjeta, ela não vai largar a droga. Eu me lembro de uma sexta-feira à noite, em que eu, conversando com Chico Xavier, lhe disse, Chico, tem um fulano
não é, meu parente que está vivendo momentos de dificuldades, ele está desequilibrado, está assim, está assado. O Chico pôs a mão no meu ombro e me disse assim, ele é maior. Sim, Chico, ele é mais velho do que eu. Naquele tempo eu era novo, viu? Você sabe o que ele anda falando para mim, gente? Falou, Quincas, você não vai comer manga na próxima safra. E eu virei para ele, mas não vai dar manga não? Ele falou, não, você vai morrer. Beleza. Mas aí o Chico olhou para mim e falou, ele é maior? Eu falei, disse sim. Ele falou, deixe-o viver a sua vida. Eu fiquei assustado. E o Chico prosseguiu. Sabe, meu filho, aqui na terra não existe felicidade. Vai chegar no final e ele vai estar infeliz. E vai colocar o dedo no teu nariz e dizer assim, você não deixou eu viver a minha vida. Mas tem um detalhe. Exemplifique todo o bem que lhe for possível para essa criatura. E se porventura ela cair, abaixe-se até ele. Empreste o seu ombro. Soerga com ele. Porque você vai ter força. Porque está exemplificando o bem. Quem ama, tem força. Quem ama, perdoa. E vou repetir, quem ama não cria problema. E aí você vê casais. Eu te amo tanto, mas cria tanto problema. E muitas vezes você diz para o teu filho, eu te amo tanto, e cria tanto problema para ele. Problemas de atitude, problemas de maneira de viver. Você já imaginou um filho que vê, por exemplo, um pai maltratar uma mãe? Vocês já pensaram isso? Ou você vê uma mãe que é infiel para com seu próprio esposo e os filhos assistindo isso? Daí a grandeza das palavras de Jesus sustentando a necessidade de amarmos. Com força, com coragem, com determinação. Porque o amor não tem titubeio, o amor ele não faz cálculo. Eu só vou servir se me servir. Isso não é amor, isso é barganha. Amor faz com que a outra pessoa sinta a alegria em lhe ver. Sinta alegria em lhe ver. Porque o amor, ele conquista. O amor é poesia. O amor é sinfonia. O amor é traços de saudade. Aquela saudade porque quem não tem saudade é porque nunca amou. Quem não tem saudade nunca amou. Aí você fala assim, não tem memória. Não é memória, amor não é memória, amor é sentimento mesmo. É força. E nós estamos na terra com o objetivo de aprendermos a amar. É singular, amar. E é estipulado na questão de número 614 do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei natural, que é o amor. Que Jesus mais tarde diz para nós, né? Ensina-nos que é o amor. Então esse amor que ele diz, que é uma lei, a lei natural, que não muda, que está estabelecida, que é regra única aqui para a Terra, é regra única aqui para a Terra. Nós inventamos demais. Mas a regra é o amor, não existe outra coisa. É o equilíbrio. Então veja, gente, ditemos para as nossas almas a ternura de servir, a ternura de amparar, a ternura de orar junto com quem chora, chorando junto com a própria criatura. Quantas criaturas angustiadas, caídas, nas suas próprias lágrimas de dor, de aflição, precisando de um amparo, de alguém que contribua para que ela sinta força de parar de chorar. Porque é tão interessante, alguém começa a chorar e não sabe como parar. Principalmente diante da morte de um ente querido. Que nós, os espíritas, podemos chorar também. Ora, por que não?
Mamãe despediu, papai despediu, meus irmãos, alguns despediram. Faz parte. E que mal faz eu chorar sem desespero? Em que cada gota da minha lágrima representa um ponto de gratidão. Sabe? E por isso, muitas vezes eu digo, como é bom ter saudade. Saber que um dia estivemos juntos. Lembrar dos momentos em que a tua mão me acariciou. Ou que tua mão me exemplificou a necessidade de ser reto, ser honesto e servir de amor ao próximo. Que bom. O equilíbrio do amor para que eu possa entender. O homem bem vestido, engravatado, que precisa de amor. O homem alquebrado e que parece vencido. Mas quem é vencido? Ninguém. Porque amanhã é outro dia, amanhã é uma outra oportunidade. Ele que hoje está caído, amanhã está se soerguendo, porque a reencarnação nos permite isso. E quantas vezes você já reencarnou? Essa aqui eu tive pensando, deve ser umas 1000 vezes. Não, para chegar no ponto que ela está, tem que ter vivido muito, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu lembro de 2 pessoas. A dona Deise, tá? Que amor a dona Deise. E ela ainda jovenzinha, lendo aqui na frente. Tímida, né? Mal a gente sabia que ia falar do jeito que fala, né? Que é um amor ouvir essa menina. Vocês gostam de ouvi-la? Gostam, né? Depois eles falam que santo de casa não faz milagre. Né? Adoramos, olha aí que expressão, ei, que coisa chique, viver. Mas olha, eu gostaria que o Wellington, se você quiser, conte uma história, porque nós já estamos quase no final. Já chegou no final, mas amigo é abusado, né? Então nós vamos abusar de tantos corações amigos aqui. E realmente eu estava com a história em mente aqui, que eu e o Quincas vivenciamos recentemente, no primeiro domingo do mês de janeiro desse ano. Você vai falar da Claricinha. É. Ah, que beleza. Você pensou nela? Pensei, comentei na viagem junto com o Jeová, falei, tomara que o Wellington lembre dessa história. Ela é... Prestem atenção, gente. O que significa o amor? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos explica que a gente deve transitar dos hábitos do instinto para os hábitos do sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Nós estávamos nesse programa, que é o Faces da África, que vai ao ar todo primeiro domingo de cada mês. Inclusive, domingo agora vai ter. De 11 às 12, horário de Brasília. A gente sempre entrevista um dos moradores de lá. Esse ano nós começamos um trabalho diferente. O Faces da África abriu uma aba para Faces da Fraternidade. Então nós vamos divulgar todos os projetos instituídos ou apoiados pela Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, no primeiro domingo desse ano, nós entrevistávamos o Wagner Moura, que já esteve aqui, e a Clarissa Paz, que moram no Malawi, e ele, o fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Assim que o programa começou, ele falou para nós assim, olha, tem uma situação diferente aqui, e nós vamos precisar de tratá-la aqui, junto com vocês, ao vivo. E conhecendo o Wagner, a lucidez, a sensatez e a amorosidade dele, a gente sabia que era algo de proveito. Fato é o seguinte, eles moram do lado do campo de refugiados no Malawi, o campo de Dzaleka, que hoje abriga aí 57 mil pessoas.
E as pessoas normalmente, a maioria, saem do Congo, fugindo das guerrilhas, dos rebeldes, muitas mulheres cujos esposos foram assassinados, e elas passam a mão nos filhos com a roupa do corpo e saem para também não serem mortas ou violentadas, nem elas, nem as suas crianças. Às vezes até são violentadas, fogem para não morrer. E uma dessas famílias, refugiados do campo de Dzaleka, tinha ido 3 vezes para agradecerem ao Wagner e à Clarissa pelo apoio que receberam da Fraternidade Sem Fronteiras, mas eles estavam viajando. E a última chance deles conversarem com o Wagner e a Clarissa era durante a nossa live, porque eles iam de mudança para os Estados Unidos, que foram adotados, a família toda, adotados por alguém lá nos Estados Unidos. Toda a família consiste marido e mulher, um rapaz, uma filha e uma netinha. Então, os agradecimentos tiveram que acontecer ali ao vivo. O Wagner organizou uma poltrona para eles ao fundo, e eles falavam na presença de um intérprete, porque usavam de um dialeto, e o intérprete traduzia ao Wagner e também traduzia a ela a fala do Wagner e da Clarissa. Gente, só para que a gente entenda, eles chegaram lá no campo de refugiados com essa menina que hoje, possivelmente 12, 13 anos, a filha caçula, ela tinha 10 anos à época. E ela foi estuprada e engravidou-se aos 10 anos de idade. Foram para o campo de Dzaleka, fugindo dessa e de demais violências, e lá foram acolhidos pela Fraternidade Sem Fronteiras. Claro, com auxílio médico, tudo que precisava. A criança nasceu. Colocaram em homenagem e gratidão ao apoio que receberam o nome de Clarissa, por conta da esposa do Wagner. E a gente aprendeu a chamar ela de Clarissinha. Menos de 2 anos de idade, certamente ela estava na live. Terminados os agradecimentos, eu falei o seguinte: Clarissa, eu posso fazer uma pergunta para a mama? Ela disse, pode. E eu perguntei, mama, o que significa para vocês a presença da Clarissinha? O que a gente responderia? Ela não respondeu. Ela pediu ao Papa, ao marido, para responder. E ele respondeu rapidinho: presente de Deus. O presente de Deus é o amor. Ele vem. Ele pode chegar na tempestade, ele pode chegar na brisa, mas ele vem, o presente de Deus. Sabe? Aquele momento que foi o momento mais triste da sua vida, foi um presente de Deus. Para que você pudesse abrigar na tua alma e sentir-se extasiado diante do nascer do sol. Para que você pudesse sentir a alegria de viver, observando o caminhar do seu netinho, da sua netinha. Quando vocês, vendo-os aprender a andar, colocou as mãos assim e disse, dandá, dandá. Vem até no vovô, ou vem até na mamãe, ou vem até no papai. A presença de Deus. Quando você, circulando as ruas de Uberlândia, alguém, de maneira imprevista, lhe dá uma fechada. É um presente de Deus. Sabe para quê? Para testar a sua paciência, porque sem paciência, você nunca, nunca vai alcançar Jesus. E eu me lembro do cego de Jericó.
E eu me lembro do cego, esperando Jesus passar por ali. Ou eu me lembro de Zaqueu, um homem pequenininho, cobrador de impostos, considerado de má vida, que sabia que Jesus passaria naquela rua de Jericó. Na Rondô, passaria na Rondô. Vai ter tempestade? Não, Jesus está passando. Tanta gente, tanta coisa. Mas que fazer? Eu preciso ver Jesus, eu não dou conta de enxergar, porque a multidão é imensa, quem está na minha frente é maior do que eu. Eu sou pequenininho. Ah, mas eu preciso ver Jesus. Eu anseio por ver essa criatura que ama, que serve. Eu tenho notícia que Ele é capaz de levantar um que está morto. Eu tenho notícia de que Ele é capaz de simplesmente colocando as mãos nas feridas de alguém, que as feridas se esvaem. Mal sabia ele que Jesus o convidaria. E é interessante, Tolstói conta numa das histórias mediúnicas, que Zaqueu ficou desesperado e aproximou-se de um homem robusto e grande e disse-lhe assim: eu lhe pago quanto queiras para que eu fique no teu ombro. O homem, cuspindo com uma cusparada, disse: jamais eu atenderia um cobrador de impostos. E ele olha para o sicômoro, uma figueira. Eu posso dar passos, caminhar, subir galho por galho. E eu posso subir e ver Jesus. E subiu. Mas a maravilha que se acontece é que, antes que ele avistasse Jesus, Jesus já o conhecia. Já sabia do seu nome, já sabia, porque ele sabe o teu nome. Ele te conhece. Sabe aqueles dias que você está sorrindo e está alegre? Ele se alegra com você. Oh, mas eu não queria te contar. Sabe aquele dia que você fica triste? Você chora de vez em quando? Chora. Então você é igual o Wellington, porque o Wellington chora, gente, que vocês nem precisam ver. Mas chorar não faz mal, não. Não pode é ter desânimo e ódio. Zaqueu, desce. Desce. Para se aproximar de mim. Para que eu esteja com você ainda esta noite. Para que possamos compartilhar ideias. Para que eu possa abençoar a tua vida. É a presença de Zaqueu. É a presença de Maria observando Jesus angustiado na cruz. Mas observando sem revolta, só com uma indagação, uma interrogação maiúscula dentro de si. Por que, meu Pai Criador, ele está sendo castigado? Por não ter feito nenhum crime, ao contrário, e ela começa a lembrar de Jesus, desde criancinha, falando das belezas do Pai eterno, estendendo os braços para o horizonte, ao lado de João. E ela indaga e pergunta, e Jesus lhe explica. Lá da cruz, na distância, os olhares se encontram, e Jesus diz assim: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ela então entendeu. E partiu depois para Éfeso, para terminar os seus dias ali, ao lado de João, o muito amado. E para nos dizer que Jesus nos ensinou a amar, que Jesus revelou para nós o caminho do amor. Vá, sirva a quem quer que seja, porque o importante é ser como o samaritano, ainda que considerado de má vida, ter o esplendor da misericórdia de amparar o caído. Que Jesus ampare a todos vocês e que vocês criem o hábito
do bem. Todos os dias, todas as horas. Tá? Eu estou trabalhando para isso. E antes que eu desencarne, ele disse que eu não vou chupar manga, né? Aliás, para finalizar, eu quero contar para vocês. Nós estávamos no Instituto Espírita do Amor e ele... É o horário. Ele está me dizendo ali o horário. Eu estava no Instituto do Amor, né? E ele pegou e falou, levantou lá e falou que eu não ia chupar manga. E um rapaz lá de Santa Catarina levou meia dúzia de manga para mim. Falou assim, olha, Quincas, eu trouxe de Santa Catarina e vou dar para você. Se você guardar, você chupa até no fim do ano. Mas aí eu levei para minha esposa, que adora chupar manga. E eu ando precisando fazer média, viu, gente? Que Jesus ampare todos vocês, que vocês sejam felizes, retornem em paz para os seus lares. Deise, um beijo no teu coração, viu, minha filha? Tudo de bom para vocês. E olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, a última coisa que eu vou pedir, todos vocês, me amem. E com essa alegria imensa nos nossos corações, nós agradecemos ao Quincas, ao Wellington, que a gente ama demais, dá conta, né? Eu tenho uma gratidão imensa por eles, uma admiração, porque eles levam a doutrina do Cristo Jesus em cada pedacinho, que às vezes a gente acha que foi abandonado, mas lá eles estão. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. E nós vamos agradecer pela nossa tarde de ontem, agradecer cada um de vocês. Quem esteve aqui participou de uma festa imensa, cheia de luz, cheia de bênçãos. Foi um sucesso o nosso festival de sorvete, os meninos trabalharam muito. E para nós o mais importante é ver essa mocidade trabalhando com tanta dedicação. Então nós só temos a agradecer. E nós vamos encerrando, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que abençoe cada palavra que escutamos, que possamos ter tido o ouvido de ouvir, nos fazendo mais leves, buscando no Cristo Jesus, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, esse caminho a ser seguido, caminho para a verdadeira felicidade, que nos chama sempre a amarmos a nós mesmos, para que possamos amar o nosso próximo e amar a Deus, fazendo da nossa vida uma verdadeira oração, com a ação de iluminar-nos e iluminar. Senhor Jesus, com a prece que nos ensinastes, rogamos a magnetização das águas que aqui estão, das águas que estão nos lares, o passe espiritual para os nossos irmãos que não estão aqui e a preparação para esse tratamento de amor. E com a oração que nos ensinastes, rogamos por toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.